Olá, bem-vindos ao meu canal, sou a Cristiana e hoje nós vamos fazer um exercício sobre a relação que existe entre o coeficiente global e o coeficiente local de transferência de calor. Então, o exercício é o 6.8 da oitava edição do Encropera. Então, o enunciado fala o seguinte: o escoamento laminar normalmente persiste em uma placa plana lisa até que o valor do número de Reynolds crítico seja atingido. Entretanto, o escoamento pode ser levado ao estado turbulento a partir da adição de uma rugosidade na borda frontal da placa. Para uma situação particular, resultados experimentais mostram que os coeficientes de transferência de calor locais para as condições laminar e turbulentas são. Aí dá uma expressão para H laminar e uma expressão para H turbulenta. E aí ele pede para calcular o coeficiente médio, aí aqui está um pouco na frente, mas para as condições laminar e turbulenta, para placas de comprimento 0,1 e 1 metro. Só uma pequena observação é que aqui está escrito laminar, mas na verdade é turbulento. Então, o que a gente percebe? Para o H laminar, é uma constante vezes x elevado a menos meio. Para o H turbulento, é uma constante vezes x elevado a menos 0,2. Então, são funções para o H laminar e turbulento em função de x. Só uma pequena observação em questão da unidade aqui, tem esse metro elevado a 1,5, aqui metro elevado a 1,8, só para quando julgar com esse aqui, dá exatamente o valor do H que a gente precisa, tá? Que é a unidade do H que a gente precisa, né? O watt por metro quadrado Kelvin. Mas, então, o que ele está falando? A gente viu, né, que na placa plana, a transição do laminar para o turbulento ela é feita em função do número de Reynolds, e o Reynolds depende de x, para pequenos valores de x, o valor de Reynolds vai ser baixo e o escoamento vai ser laminar. À medida que a gente vai aumentando o x, a gente pode chegar à condição do Reynolds crítico e atingir a turbulência. Só que, às vezes, é mais interessante para o escoamento ser turbulento do que laminar. Então, pode colocar uma rugosidade na borda frontal da placa para promover essa transição para turbulência mesmo em Reynolds mais baixos. Isso é o que acontece, por exemplo, na bola de golfe, né? Que ela tem aquelas ranhuras para o escoamento virar turbulento para ela poder resistir melhor à camada limite, a separação do escoamento. Então, pode acontecer isso para escoamento laminar. Da mesma maneira, a gente pode trabalhar com uma placa bem lisa para promover a transição para turbulência em um Reynolds mais alto. A gente não precisa preocupar com isso nesse momento, né? É só saber que a gente pode provocar a transição de maneira mais com X menor ou com X maior, dependendo do nosso interesse. Então, nesse caso, desse exemplo, ele está considerando que, no primeiro caso, o escoamento vai ser laminar na placa toda, e no segundo caso, ele vai ser turbulento na placa toda. Bom, aí vamos ver primeiro a situação do laminar. Então, essa expressão, 1,74x elevado a menos meio, é a condição do H local. Então, se eu quiser saber o coeficiente local de transferência de calor em uma dada posição, eu uso essa expressão e jogo o valor dele. No caso, ele pediu para calcular o H médio. Então, como é que eu acho o coeficiente médio? Eu integro na área, divido por toda a área superficial. Se a gente assume que a placa tem largura constante, eu posso trabalhar somente em função de x. Então, o meu dA vai ser a largura vezes dx e a minha área vai ser a largura vezes o comprimento. Eu corto a largura e fica 1 sobre L, integral de 0 a L de h dx. O próximo passo é o quê? Colocar essa expressão aqui dentro. Então, 1 sobre L, integral de 0 a L, de 1,74, x elevado a menos meio dx. Como o 1,74 é constante, ele sai da integral, fica uma integral simples, x elevado a menos meio dx. A integral de x elevado a menos meio é x elevado a meio sobre meio. Como a integral de 0 até L seria o meio está no denominador, o 2 passa então para o numerador, 2 vezes 1,74 sobre L, vezes L elevado a meio. Uma outra maneira da gente visualizar isso é 2 vezes 1,74 L elevado a menos meio. Tá? Por que eu não multipliquei aqui o 2 por 1,74? Porque aqui a gente consegue comparar essa equação
com essa equação. E a gente percebe que o coeficiente médio, ele é 2 vezes o valor do coeficiente local avaliado no final da placa, e x é igual a L. E isso é uma consideração importante, porque a gente sabe que o coeficiente de transferência de calor, ele vai diminuindo ao longo da placa. Por quê? Porque os gradientes de temperatura vão diminuindo ao longo da placa, considerando-se aí uma temperatura superficial constante. Então, o valor no início é maior e ele vai diminuindo. Então, o médio tem que ser maior do que o valor avaliado em x é igual a L. E aí, se o H obedece a essa expressão, o meu H barra, ele vai ser 2 vezes o H local avaliado em x é igual a L. Para o escoamento turbulento, tinha sido dada essa expressão, 3,98 x elevado a menos 1/5. Então, de novo, a gente vai usar a mesma expressão básica, H barra, 1 sobre a área, integral de HdA. Ou, considerando, né, que é placa de largura constante, 1 sobre L, integral de 0 a L de HdX. E aí a gente vem substituindo o valor de H na expressão. Então, 3,98 x elevado a menos 1/5. O 3,98 é constante, sai da integral, fica a integral de x elevado a menos 1/5. Que, na verdade, é x elevado a 4/5 sobre 4/5. Então, 4/5 está aqui no denominador, vira 5/4 no numerador. Então, aqui, L elevado a 4/5 sobre L, que dá também L elevado a menos 1/5. Lembrando, né, que 5 sobre 4 é 1,25, eu chego nessa expressão. De novo, a gente compara essa expressão com essa. Então, aqui, ó, 3,98, L elevado a menos 1/5, é o valor do H turbulento em x é igual a L. Então, H barra é 1,25, H turbulento, x é igual a L. De novo, né, a gente sabe que o H varia ao longo de x, e ele é maior no começo da placa e vai diminuindo. Então, o H médio é maior que o H avaliado ao final da placa, e aí, no caso, como o escoamento turbulento, o perfil ele já é muito mais uniforme ao longo de x, a variação da velocidade da temperatura vai ser menor. Então, a H barra é mais próximo do H médio. Ele pediu para olhar, eu coloquei as expressões, mas ele pediu para quantificar também em 2 posições. Então, L é igual a 0,1 e L é igual a 1. Então, para L igual a 0,1, o H laminar é 11 e o H turbulento é 7,88. Para L igual a 1, o H laminar já ficou menor, 3,48, o H turbulento, 4,98, o watt por metro quadrado Kelvin. Então, exercício de conta bem simples, as integrais são muito fáceis de serem resolvidas, porque é simplesmente a integral do polinômio, mas ele carrega um significado grande e uma aplicação muito grande também. Esse conceito de se calcular o coeficiente médio a partir do coeficiente local é usado ao longo do capítulo 6 e também do capítulo 7. A gente usa muito esse conceito também no capítulo 7. Então, é muito importante esse exercício, eu recomendo que vocês refaçam depois para entender direitinho as peculiaridades do exercício. Bom, é isso, espero que não tenha ficado nenhuma dúvida. Obrigada.